Eu nunca imaginei que destruir o casamento da minha esposa começaria com uma piada. Não foi uma traição. Não foi dinheiro. Não foi violência. Foi uma brincadeira. Uma que ela repetia há anos. Uma que eu sempre dizia que machucava. Uma que ela chamava de exagero meu. E no dia em que ela resolveu fazer isso na frente da minha família inteira, algo dentro de mim simplesmente desligou. Não foi grito. Não foi escândalo. Foi silêncio. E às vezes o silêncio é o começo do fim. Eu e a Camila estamos juntos há 12 anos. Casados há 9. Quando conheci ela, uma das coisas que mais me atraía era o senso de humor. Ela era leve. Espontânea. Conseguia transformar situações tensas em algo mais fácil de engolir. Eu sempre fui mais quieto, mais reservado. Ela me puxava para fora da minha bolha. No começo, as piadas eram inofensivas. Coisas pequenas. Eu esquecer onde estacionei o carro. Eu tropeçar em palavras quando ficava nervoso. Ela ria. Eu ria junto. Mas com o tempo, as piadas começaram a mudar de tom. Ela começou a brincar sobre eu ganhar menos que ela. Sobre eu ser sensível demais. Sobre eu ser emocional igual uma criança. Sempre em público. Sempre com risada no final. E sempre com aquela frase, amor, é só brincadeira. No início, eu realmente tentava levar como brincadeira. Mas havia algo ali que me incomodava. Não era o humor em si. Era o fato de que eu já tinha dito que aquilo me deixava desconfortável. Mais de uma vez. A primeira conversa séria aconteceu 3 anos atrás. Estávamos voltando de um churrasco na casa de amigos. Ela tinha passado a noite inteira contando a história de quando eu chorei no velório da minha mãe. Minha mãe morreu de câncer. Eu tinha 26 anos. Foi a pior fase da minha vida. E ela contava a história como se fosse uma cena engraçada. Como se fosse fofo eu ter desabado. No carro, eu disse: eu não gosto quando você fala disso. Ela revirou os olhos. Você ainda está preso nisso? Amor, já faz anos. Não é isso. É só, e não é engraçado para mim. Ela suspirou. Você precisa aprender a rir de si mesmo. Essa frase ficou na minha cabeça. Eu precisava aprender a rir de mim mesmo. Então eu tentei. Engoli. Fingi que não doía. Mas toda vez que ela fazia uma dessas, eu sentia algo pequeno morrer dentro de mim. Um tipo de respeito. Uma confiança de que, se eu dissesse algo importante, ela levaria a sério. Minha mãe deixou poucas coisas quando morreu. Ela nunca teve muito dinheiro. Mas havia um objeto que eu guardava com cuidado quase exagerado. Um relógio antigo. Nada luxuoso. Não valia praticamente nada no mercado. Mas era dela. Ela usava todos os dias. O som do tic-tac era uma das coisas que me acalmavam quando eu era criança. Eu mantinha o relógio em uma pequena caixa de madeira na estante da sala. Camila sabia o quanto aquilo era importante para mim. Ou pelo menos eu achava que sabia. No último mês, começamos a planejar um jantar na nossa casa. Nada grande. Apenas meus 2 irmãos, meu pai e uma tia. Era a primeira vez que reuniríamos a família depois de muito tempo. Desde a pandemia, encontros tinham ficado raros. Eu estava animado. Nervoso, mas animado. Queria que fosse uma noite tranquila. No dia do jantar, eu passei a tarde organizando a sala. Ajustei a iluminação. Limpei a estante. Tirei a caixa do relógio para tirar o pó. Fiquei alguns segundos segurando o objeto na mão. Eu sempre faço isso. É estranho, mas me dá sensação de proximidade. Como se, por um momento, ela ainda estivesse ali. Coloquei o relógio de volta na caixa e deixei sobre a estante, como sempre. Quando a Camila entrou na sala e viu, ela soltou uma risadinha. Você ainda deixa isso exposto? Parece museu. Eu ignorei. Os convidados começaram a chegar às 7. No início, estava tudo normal. Conversas leves. Comida boa. Risadas.
Meu pai parecia relaxado. Meus irmãos estavam animados. Até que, em algum momento da sobremesa, a Camila decidiu brincar. Ela pegou a caixa do relógio. Eu percebi antes mesmo de ela abrir a boca. Aquela sensação no estômago. Aquela antecipação do desconforto. Gente, vocês sabiam que ele conversa com esse relógio às vezes? Ela riu. Meu irmão soltou uma risada confusa. Como assim? Ela abriu a caixa, pegou o relógio na mão e começou a imitar minha voz. Oi mãe, tudo bem? Senti sua falta hoje. Alguns riram por educação. Eu senti o rosto esquentar. Camila, para. Eu falei baixo. Mais firme. Ela não parou. É sério. Ele fica todo sentimental. Às vezes eu acho que vou acordar de madrugada e ele vai estar aqui fazendo sessão espírita. Ela balançou o relógio de leve no ar. Algo dentro de mim apertou. Devolve. Eu já não estava sorrindo. Meu pai tinha ficado completamente em silêncio. Ela percebeu que o clima tinha mudado, mas em vez de parar, tentou transformar em algo ainda mais teatral. Ah, gente, relaxa. Ele é dramático mesmo. Parece que perdeu o mundo. E então, no meio da risada forçada, o relógio escorregou da mão dela. Caiu no chão. O som não foi alto. Mas foi definitivo. Um estalo seco. O vidro quebrou. O tic-tac parou. A sala inteira ficou em silêncio. Camila olhou para mim. Ainda com meio sorriso no rosto. Como se esperasse que eu risse também. Eu não gritei. Não xinguei. Só olhei para o chão. Para os pedaços espalhados. E naquele instante, eu soube que alguma coisa tinha acabado. Não era só o relógio. Era a última vez que eu ia fingir que aquilo era só uma brincadeira. Ninguém se mexeu por alguns segundos. Foi aquele tipo de silêncio que pesa. Que quase faz barulho. Meu pai foi o primeiro a levantar. Não para falar comigo. Não para falar com ela. Ele simplesmente pegou o casaco que estava pendurado na cadeira. Eu acho que já deu para mim, ele disse, com a voz baixa. Meu irmão mais velho evitou olhar para qualquer um de nós. Minha tia tentou murmurar algo como foi sem querer, mas soou fraco até para ela mesma. Camila finalmente se agachou. Foi acidente, ela disse, juntando 2 pedaços do vidro quebrado. Eu não fiz de propósito. Eu continuei parado. Eu sabia que não tinha sido planejado quebrar. Mas também sabia que ela não estaria segurando o relógio no meio da sala se não tivesse decidido me transformar em piada mais uma vez. Eu me abaixei também. Não para ajudar. Só para pegar o corpo do relógio antes que mais alguém tocasse. Quando encostei nele, senti a rachadura no vidro. O ponteiro dos segundos estava torto. O som tinha parado completamente. Eu não chorei. Achei que fosse chorar. Mas não veio lágrima. Só um vazio estranho. Como se algo tivesse sido arrancado e deixado espaço demais no lugar. Amor, olha para mim, Camila disse. Eu levantei. Eu pedi para você parar. Minha voz estava calma demais. Isso parece assustar mais do que gritar. Ela suspirou, já começando a ficar na defensiva. Você também exagera. Foi um acidente. Eu só estava brincando. Meu irmão mais novo falou, pela primeira vez. Não parecia. Camila olhou para ele com aquela expressão de quem se sente injustiçada. Vocês estão me tratando como se eu tivesse feito de propósito. Meu pai já estava na porta quando falou, sem se virar. Às vezes o problema não é o acidente. É o que vem antes dele. E saiu. A porta fechou. O jantar acabou ali. Eu peguei os pedaços com cuidado e levei para o quarto. Não queria discutir na frente de ninguém. Não queria espetáculo. Não queria mais plateia. Ela veio atrás. Você está fazendo isso ficar maior do que é. Eu sentei na beira da cama. Maior do que é, repeti. É só um objeto. Essa frase. Eu ouvi como se tivesse levado um soco.
Não é só um objeto. Ela cruzou os braços. Então o que é? Você age como se fosse um altar. Eu respirei fundo. Eu estava cansado. Cansado de explicar o óbvio. Cansado de ter que justificar sentimentos básicos. É a única coisa que sobrou dela. Ela revirou os olhos. De novo. Você precisa seguir em frente. Ali eu senti algo virar. Não foi raiva. Foi clareza. Seguir em frente não é fingir que não existiu. Ela ficou em silêncio por um segundo. Mas não era reflexão. Era cálculo. Eu conhecia aquela pausa. Então agora eu sou a vilã? Ela perguntou. Eu levantei devagar. Não. Você é alguém que foi avisada várias vezes. Ela começou a chorar. Mas era aquele choro misturado com indignação. Eu nunca posso errar com você. Tudo vira drama. Eu olhei para ela e percebi uma coisa que nunca tinha percebido antes. Ela realmente acreditava nisso. Na cabeça dela, aquilo era leveza. Humor, personalidade. Na minha, era exposição. Desrespeito. Cansaço. E a distância entre essas duas percepções era grande demais. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Não porque eu mandei. Mas porque nenhum dos dois sabia como dividir a mesma cama depois daquilo. Eu fiquei acordado por horas, olhando para o relógio desmontado sobre a cômoda. Fiquei pensando nas vezes em que eu disse isso me machuca. Nas vezes em que ela respondeu você leva tudo a sério demais. Nas vezes em que eu duvidei de mim mesmo. Talvez eu fosse sensível demais. Talvez eu não soubesse rir de mim mesmo. Talvez eu estivesse preso ao passado. Mas uma coisa era certa, eu nunca transformei a dor dela em entretenimento. No dia seguinte, acordei cedo. Antes dela. Coloquei os pedaços do relógio em uma pequena sacola e saí de casa. Havia uma relojoaria antiga no centro da cidade. Um senhor já idoso que trabalhava ali há décadas. Eu não sabia se teria conserto. Talvez não tivesse. Mas eu precisava tentar. Quando expliquei o que tinha acontecido, ele examinou com cuidado. O mecanismo ainda está intacto, disse, depois de alguns minutos. Vai dar trabalho. Mas acho que consigo. Eu senti um alívio que não esperava. Quanto tempo? Algumas semanas. Senti. Ao sair dali, percebi que não estava pensando apenas no relógio. Eu estava pensando se algumas coisas realmente podiam ser consertadas. Ou se, mesmo quando funcionam de novo, nunca voltam a ser o que eram antes. Quando cheguei em casa, Camila estava na cozinha, mexendo no celular. Ela olhou para mim. Você ainda está bravo? Eu demorei para responder. Não. Era verdade. Eu não estava bravo. Eu estava diferente. E ela ainda não tinha percebido isso. Os dias depois do jantar foram estranhamente normais. E isso foi o que mais me assustou. Camila agia como se nada tivesse acontecido. Comentava sobre trabalho, sobre séries, sobre contas da casa. Uma vez até soltou uma piada leve no café da manhã, mas parou no meio quando percebeu que eu não reagi. Eu não estava fazendo silêncio como punição. Eu simplesmente não tinha mais energia para fingir que estava tudo bem. Meu pai me ligou 2 dias depois. Como você está? Ele perguntou. Ele nunca foi de falar muito sobre sentimentos. Então aquela pergunta, vindo dele, dizia bastante coisa. Estou bem, respondi automaticamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vi seu rosto naquela hora. Eu fechei os olhos. Eu já tinha pedido para ela parar antes. Eu sei. Essa resposta me pegou de surpresa. Como você sabe? Dá para perceber quando alguém está desconfortável, filho. Nem todo mundo finge não ver. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça depois que desligamos. Nem todo mundo finge não ver. Comecei a reparar em coisas que antes eu empurrava para debaixo do tapete. Comentários dela em festas. Risadas que vinham sempre depois de algo que me diminuía.
O jeito como ela me chamava de dramático quando eu tentava falar sério. Não era um episódio isolado. Era um padrão. Na semana seguinte, a relojoaria me ligou. O senhor disse que o concerto estava avançando, mas que algumas peças precisavam ser adaptadas. Que não ficaria perfeito como antes. Mas vai voltar a funcionar, ele garantiu. Eu agradeci. Quando desliguei, pensei em como aquela frase parecia metáfora demais para ser ignorada. Naquela noite, resolvi conversar com a Camila de verdade. Não em tom de briga. Não acusando. Só explicando. Sentamos na mesa da sala. Eu preciso que você me escute até o fim, eu disse. Ela já começou com um semblante defensivo. Eu já pedi desculpa. Eu sei. Mas não é só sobre o relógio. Ela suspirou. Então é sobre o quê? É sobre você não me levar a sério quando eu digo que algo me machuca. Ela cruzou os braços. Eu nunca te levei a sério? Quando eu disse que não gostava das piadas sobre minha mãe, você disse que eu precisava aprender a rir de mim mesmo. Porque é verdade. Ali eu senti aquele mesmo peso do jantar. Então você está dizendo que a forma como eu me sinto está errada? Ela ficou em silêncio por um segundo, mas respondeu. Eu estou dizendo que você é sensível demais. Eu respirei fundo. E você nunca considerou que talvez eu só esteja pedindo respeito? Ela levantou da cadeira. Eu não vou viver pisando em ovos. Aquela frase me atingiu diferente. Pisar em ovos. Era isso que ela achava que era me respeitar? Eu fiquei sentado, olhando para ela andar de um lado para o outro na sala. Você sabe qual é o problema? Ela continuou. Você nunca supera nada. Fica preso. Guarda coisa. Fica remoendo. Eu pensei no relógio. Pensei na minha mãe. Pensei nas vezes em que eu fiquei quieto para não gerar conflito. Talvez eu guardasse mesmo. Mas guardar não é o mesmo que usar como arma. Eu não estou pedindo para você mudar quem você é, eu disse. Estou pedindo para você não transformar minhas dores em palco. Ela riu, mas sem humor. Você fala como se eu fosse cruel. Eu olhei diretamente para ela. Às vezes você é. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela parecia chocada. Não pela palavra em si, mas por eu ter dito. Eu não sou cruel, ela respondeu, mais baixo. Então para. Ela desviou o olhar. Naquela noite, dormimos na mesma cama. Mas havia um espaço invisível entre nós. Os dias passaram. Ela tentou compensar de maneiras práticas. Cozinhava mais. Perguntava se eu precisava de algo. Era gentil. Mas evitava tocar no assunto principal. E eu comecei a perceber uma coisa desconfortável, não era só o que ela fazia. Era o fato de que eu já não confiava mais que ela me protegeria quando eu estivesse vulnerável. Isso muda tudo. Amor sem segurança emocional começa a parecer convivência. 2 semanas depois, pegamos o relógio restaurado. Ele estava bonito. O vidro novo brilhava. O mecanismo funcionava. O tic-tac voltou. Mas havia uma marca quase invisível na lateral. Um pequeno arranhão que o relojoeiro não conseguiu remover. Eu passei o dedo sobre ele. Não era perfeito. E talvez nunca fosse. Quando chegamos em casa, coloquei o relógio de volta na estante. Camila observou em silêncio. Ficou bom, ela disse. Ficou funcional, respondi. Ela me olhou, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Naquela noite, eu fiquei acordado ouvindo o tic-tac. Antes, aquele som me trazia conforto. Agora, ele parecia marcar algo diferente. Não o tempo que passou, mas o tempo que estava acabando. O problema não foi uma briga explosiva. Foi o desgaste. Depois que o relógio voltou para a estante, algo entre nós mudou de forma silenciosa. Não havia gritos. Não havia portas batendo. Mas também não havia leveza. Camila começou a tentar ser mais cuidadosa. Eu percebia. Ela segurava comentários.
Pensava antes de falar. Às vezes até pedia confirmação: isso sou ofensivo? Meio rindo, meio séria. Mas aquilo não me tranquilizava. Porque cuidado forçado não é o mesmo que compreensão. Uma noite, fomos jantar na casa de amigos em comum. Era a primeira vez que saíamos socialmente depois do jantar com minha família. Eu estava tenso, mas não queria evitar o mundo. No meio da conversa, alguém comentou sobre memórias de infância. Um dos amigos falou da avó que fazia bolo todo domingo. Outro comentou sobre um pai rígido. Camila abriu a boca. Eu senti antes mesmo de ela falar. Ah, o Rafael também tem essas coisas sentimentais com a mãe dele. Ela parou. Literalmente no meio da frase. Olhou para mim. O silêncio na mesa foi rápido, quase imperceptível. Ninguém tinha entendido completamente o que ela ia dizer. Mas eu entendi. Ela sorriu e mudou o assunto. Enfim, deixa pra lá. Por fora, foi nada. Por dentro, foi tudo. Porque eu percebi que ela não tinha entendido por que aquilo era errado. Ela só tinha entendido que aquilo tinha consequência. Quando chegamos em casa, eu não estava com raiva. Eu estava cansado. Você quase fez de novo, eu disse, tirando o sapato na entrada. Mas não fiz. Não porque entendeu. Mas porque lembrou do que aconteceu. Ela ficou irritada. Você quer o quê? Que eu me torne outra pessoa. Eu encostei na parede. Eu queria que você não tivesse vontade de fazer. Ela ficou em silêncio. E ali, pela primeira vez, eu vi algo que parecia medo nos olhos dela. Então você já decidiu que eu sou assim para sempre? Perguntou. Eu demorei para responder. Eu não sei. E essa foi a resposta mais honesta que eu já dei. Os dias seguintes foram estranhos. Ela ficou mais quieta. Mais introspectiva. Parou completamente com qualquer tipo de humor direcionado a mim. Mas junto com isso, parou também o resto. O toque ficou mais raro. As conversas ficaram mais rasas. O riso espontâneo desapareceu. Era como se ela tivesse desligado uma parte de si. E eu comecei a me perguntar se, no fundo, aquilo era quem ela era. E se pedir que ela mudasse era pedir que ela se anulasse. Mas então eu lembrava, eu não pedi que ela deixasse de ser engraçada. Pedi que não me machucasse. Um sábado de manhã, ela sentou na minha frente na mesa da cozinha. Você ainda me ama? Perguntou. A pergunta me pegou desprevenido. Eu pensei antes de responder. Eu me importo com você, disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Isso não é a mesma coisa. Eu sabia que não era. Eu estou tentando entender o que sobrou, completei. Ela começou a chorar. Não aquele choro indignado de antes. Era diferente. Era baixo. Contido. Eu nunca quis te machucar. Eu sei. Então por que parece que eu destruí tudo? Eu respirei fundo. Porque não foi só o relógio. Ela me encarou. Eu sempre me senti exposto ao seu lado, eu disse. Sempre esperando a próxima piada. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Eu achava que isso aproximava as pessoas, ela murmurou. Nem todo mundo se sente amado sendo alvo. Essa frase ficou no ar entre nós. Na semana seguinte, ela sugeriu terapia de casal. Eu aceitei. Não porque acreditasse que tudo voltaria ao normal. Mas porque eu precisava ter certeza de que tentei. As primeiras sessões foram tensas. O terapeuta fazia perguntas simples, mas que doíam. Quando você percebeu que estava se sentindo desrespeitado? Quando você percebeu que ele estava se afastando? Camila começou a falar sobre a própria família. Sobre como, na casa dela, o humor era defesa. Quem não aguentava, era fraco. Vulnerabilidade era motivo de riso. Eu ouvi coisas que nunca tinha ouvido antes. E pela primeira vez, eu vi que aquilo não era só descuido. Era padrão aprendido. Mas entender não apagava o que eu sentia. Numa das sessões, o terapeuta perguntou: Você se sente seguro emocionalmente ao lado dela? Eu demorei.
Demorei demais. E quando percebi, já estava chorando. Não era pelo relógio. Era pela constatação de que a resposta era não. Camila segurou minha mão naquele momento. Mas eu senti que era tarde demais. Amor precisa de segurança. E quando essa base racha, você pode até reconstruir a superfície. Pode colocar vidro novo. Pode fazer o mecanismo funcionar. Mas a marca continua lá. E toda vez que eu olhava para o relógio na estante, eu via exatamente isso. Eu achei que a terapia fosse nos salvar. No começo, parecia que estávamos fazendo tudo certo. Comparecendo às sessões. Falando com calma. Evitando sarcasmo. Medindo palavras. Mas casamento não sobrevive só de técnica. Sobrevive de sentimento. E o meu estava cansado. Uma noite, depois de mais uma sessão pesada, ficamos sentados no carro por quase 20 minutos sem ligar o motor. Camila olhava para a frente. Eu olhava para o volante. Você ainda vê futuro pra gente? Ela perguntou. Não foi acusação. Foi medo. Eu pensei no nosso começo. Nas viagens. Nas madrugadas rindo por bobagens. Na forma como ela iluminava qualquer ambiente. E pensei também em como eu aprendi, ao longo dos anos, a calcular cada frase antes de falar quando outras pessoas estavam por perto. Em como eu comecei a evitar contar coisas pessoais na frente dela. Em como eu passei a me proteger dentro do próprio casamento. Eu vejo o passado, eu disse, com cuidado. Ela fechou os olhos. E presente? Confuso. Ela assentiu lentamente. E futuro? Eu não consegui mentir. Eu não sei se consigo voltar a confiar. Essa foi a frase que mudou tudo. Porque confiança não é algo que você decide ter. Ou você sente, ou não sente. As semanas seguintes foram estranhas. Nós éramos educados. Gentis. Funcionávamos como uma equipe doméstica eficiente. Mas não éramos mais um casal. Não havia mais aquela espontaneidade. Não havia mais aquele brilho. Nem brigas intensas, só distância. Certa madrugada, acordei e ela não estava na cama. Encontrei-a na sala, sentada no chão, olhando para o relógio restaurado na estante. Eu odeio essa coisa, ela disse baixinho, sem me olhar. Eu me sentei ao lado dela. Não é o relógio, respondi. Eu sei, ela sussurrou. É o que ele representa. Ficamos em silêncio. Eu passei a vida inteira achando que ser engraçada era ser amada, ela continuou. E agora eu não sei mais quem eu sou sem isso. Aquela foi a primeira vez que eu senti compaixão antes de sentir mágoa. Mas compaixão não reconstrói um vínculo quebrado. Você pode ser leve sem machucar, eu disse. Ela deu um sorriso triste. Mas você nunca mais vai me olhar do mesmo jeito. Eu queria dizer que ela estava errada. Mas ela não estava. A decisão final não veio em uma explosão. Veio numa terça-feira comum. Eu cheguei do trabalho e encontrei 2 malas no quarto. Ela estava dobrando roupas com cuidado. Eu vou ficar um tempo na casa da minha irmã, disse. Meu peito apertou, mas não foi surpresa. É definitivo? Perguntei. Ela respirou fundo. Eu acho que a gente já está vivendo o fim há meses. Só estávamos com medo de admitir. Eu sentei na cama. Eu não te odeio, eu disse. Eu sei. Eu só, e não me sinto seguro como antes. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. E você merece se sentir. Essa foi a coisa mais madura que eu já ouvi dela dizer. Sem sarcasmo. Sem defesa. Sem piada. Só verdade. O divórcio foi silencioso. Sem brigas por bens. Sem guerra. Apenas papeladas e assinaturas. Quando nos encontramos pela última vez para finalizar tudo, ficamos sentados um de frente para o outro. Você acha que a gente poderia ter sido diferente? Ela perguntou. Se a gente tivesse ouvido antes, respondi. Talvez. Ela segurou minhas mãos. Eu estou aprendendo a ouvir agora. Eu acreditei.
Mas algumas lições chegam tarde demais para salvar a história que as ensinou. Antes de ir embora, ela me abraçou. Não foi desesperado. Não foi dramático. Foi longo. Calmo. Real. Obrigada por ter tentado, ela disse. Obrigada por finalmente entender, respondi. E foi isso. Meses depois, ainda penso nela às vezes. Não com raiva. Não com rancor. Mas como alguém que me ensinou algo importante. Amor não é sobre quem faz a sala inteira rir. É sobre quem faz você se sentir seguro quando o mundo está em silêncio. O relógio ainda está na estante. As rachaduras são quase invisíveis agora. Mas eu nunca tento escondê-las. Elas me lembram que pequenas coisas quebradas às vezes revelam fraturas muito maiores. E que respeito não é detalhe. É fundamento.